Bom dia, bom dia, bom dia! Façam todos um excelente dia. Bom dia, segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Já vai preparando o seu café, já vai preparando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Leia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Já vai preparando a Bíblia de vocês, abrindo lá em Mateus, capítulo 19, segunda parte, o jovem rico hoje, que nós vamos estudar. Já abre a Bíblia de vocês, deixa ela preparada, papel, caneta na mão, para vocês anotarem as mensagens de hoje. Mateus, capítulo 19. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me segue nessa página, já começa a me seguir aqui embaixo, para vocês receberem todos os dias devocional de segunda a sexta. Curta, compartilha, divida essa mensagem, divida essa live, esse devocional com outras pessoas, para que a mensagem possa se espalhar para mais pessoas. Pega a Bíblia de vocês, abre Mateus capítulo 19, o jovem rico, papel, caneta na mão. Se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche para a gente iniciar fazendo a nossa oração. Se você não puder, só se conecte aqui. Mãe, bênção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Nós vamos iniciar a nossa oração. Se você puder fechar os seus olhos aí, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada pelo descanso. Obrigada pelos livramentos, pela saúde, pelo ar que respiramos no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa nos usar aqui de maneira poderosa, Pai, através da Tua palavra. Querido amigo, Espírito Santo, meu precioso, sinta essa vontade que neste lugar, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui. Que o Senhor venha colocar palavras na minha boca, no meu coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento para receber a Tua palavra. Abençoe esse nosso devocional, abençoe a vida de cada um que está aqui, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas saímos daqui renovados, transformados através da Tua palavra. Nos dê entendimento, revela-nos os mistérios que estão contidos aqui, Senhor, que a gente possa cada vez mais estar capacitado através da Tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Então já abre a Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 19. O jovem rico vai falar o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui, um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus o seguinte: Jesus, o que eu posso fazer de bom para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus falou os mandamentos para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele, um jovem, me disse: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: diga-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Essa é a nossa palavra de hoje e a gente vai agora para as mensagens dentro desse subtítulo Jovem Rico. Primeira coisa que eu quero falar para vocês antes de todas as mensagens, gente, é o seguinte: nós não somos daqui do mundo, nós somos lá de cima, nós somos da eternidade, nós estamos aqui por passagem, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Cada um de nós carrega um propósito, cada um de nós carregamos um chamado. No seu devido tempo, todo propósito será cumprido debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo para acontecer, então nós não somos daqui. Então a gente não pode nos prender em bens materiais, nós não podemos nos prender em coisas terrenas, em coisas que a gente conquista, em coisas que a gente tem aqui no mundo. Por quê? Estamos aqui por passagem. O nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira riqueza, a nossa vida eterna, a gente vai ter lá na eternidade junto com Jesus. Amém? Qual que é a mensagem contida aqui? Não se prenda a riquezas desse mundo, coloque seu coração e seus olhos nas coisas do céu. Esse jovem rico, ele encontrou Jesus. E a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele falou para Jesus o seguinte: Jesus, o que eu posso fazer de bom para poder herdar a vida eterna? E Jesus falou os mandamentos: não furtarás, não darás mau testemunho, honre teu pai e tua mãe. Que mais? Honre teu pai e tua mãe. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E ele falou: isso tudo eu tenho feito, o que mais me falta fazer? E Jesus falou da sua riqueza. E naquele momento que Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me, ele ficou triste, porque se apegou nas riquezas. Ele era uma pessoa que tinha se apegado nas riquezas da vida. Para a gente seguir Jesus, gente, a gente tem que estar desprendido de todas as coisas. A gente não pode se apegar em bens materiais, a gente não pode se apegar em pessoas, a gente não pode se apegar em riquezas. Porque para a gente seguir Jesus, a gente tem que ter o nosso coração voltado totalmente para as coisas do reino dos céus, totalmente voltado para Jesus. O nosso coração, ele tem que estar em Jesus, a gente não pode prender. Aquele jovem rico, ele cumpria os mandamentos, porém a riqueza dele era mais forte do que deixar e seguir Jesus. Os discípulos, eles deixaram família, eles deixaram paz, eles deixaram casa, eles deixaram campo, eles deixaram emprego, eles deixaram tudo para quê? Para seguir Jesus. Então Jesus falou o seguinte: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então qual é a primeira mensagem? Não se prenda nas coisas terrenas, não se prenda nas suas riquezas, não se prenda nos bens materiais que você tem conquistado aqui na terra, porque o seu maior tesouro, a sua maior riqueza está na vida eterna, que é lá com Jesus. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca para mim nos comentários. Segunda mensagem: para você seguir Jesus, você precisa renunciar e desapegar das coisas desse mundo. Foi o que eu acabei de falar. Jesus, gente, a gente tem que colocar Jesus no centro de todas as coisas. Se a gente tira Jesus do centro de todas as coisas e coloca pessoas, familiar, parente, amigo, marido, a gente vai frustrar, porque o ser humano, ele nos frustra o tempo todo. Se a gente deposita expectativas nas riquezas que a gente tem, nos bens materiais que a gente tem, nas pessoas, nós vamos ficar frustrados. Para as nossas emoções ficarem alinhadas, para as nossas emoções ficarem fortificadas, o centro de todas as coisas, as nossas expectativas, tudo tem que estar ligado somente em Jesus. Jesus não nos decepciona. Então ele tem que ser o centro de todas as coisas. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Coloque para mim nos comentários, está fazendo sentido para vocês até aqui. E a gente vai para a nossa terceira mensagem de hoje. Você pode ter riquezas. Jesus está falando aqui o seguinte:
Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo na agulha. Isso quer dizer que a gente não deve ser rico? Isso quer dizer que a gente não deve buscar a prosperidade, a riqueza desse mundo? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: nós podemos buscar a prosperidade. Jesus fala o seguinte: vocês terão vida, vida em abundância. Deus vai nos entregar os tesouros escondidos que estão aqui no mundo. Porém, o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode deixar é o quê? Deixar que a riqueza seja maior do que a vida eterna. Deixar que a importância da gente ter a vida eterna seja menor do que a riqueza daqui. Deus está falando o seguinte: vocês podem ser ricos, vocês podem ser prósperos, vocês podem buscar a riqueza desse mundo, porque tudo aqui já é herança que Jesus deixou pra gente. Só que isso daqui não pode ser maior do que a gente querer estar na vida eterna. Por isso que Jesus falou o seguinte: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque a pessoa se apega demais na riqueza, a pessoa se apega demais às coisas que tá aqui nesse mundo e acaba esquecendo que a verdadeira riqueza está lá no reino dos céus. Acaba esquecendo que a gente está aqui por passagem, acaba esquecendo que aqui um dia as coisas vão se acabar, a traça come, as coisas vão ficando enferrujadas, ou seja, o nosso maior tesouro está lá em cima. Só que a partir do momento que você começa a ter riquezas, a partir do momento que o seu coração não está mais em Jesus, você acaba se prendendo nas coisas terrenas. E isso toma o seu coração. Isso toma o seu coração. Por isso que Jesus falou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa próspera. Você só precisa colocar o seu coração em Jesus e usar a sua riqueza, os seus bens materiais, as suas coisas para quê? Ajudar o próximo. Porque o propósito de vida que cada um carrega é o quê? Ajudar pessoas, solucionar problemas de pessoas. E você soluciona, você ajuda quando você tem o quê? Riquezas para poder ajudar a vida do outro. Quando você se doa através da vida do outro. Fez sentido? Então você pode ter riquezas. Deus deseja que nós somos prósperos, ajudar os outros. Nós não devemos trocar a eternidade pela riqueza desse mundo. Nós não devemos trocar a eternidade pelas riquezas desse mundo, pois a nossa maior riqueza está lá na eternidade, é onde que Jesus está construindo a nossa morada. Amém, gente? Quarta mensagem de hoje é: muitos que são chamados primeiros, às vezes não conseguem renunciar, e os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por que Jesus está falando isso aqui? O que acontece? Se você vê lá antes de Jesus, quando Jesus iniciou o seu ministério, tinha lá os mestres da lei, tinha lá os fariseus, tinha os sacerdotes. Era como se eles fossem os primeiros a ser chamados, porque eles já conheciam a palavra, eles já entendiam da palavra, enfim. Só que quando Jesus veio e chamou os seus discípulos, e Jesus teve aquela revolução toda, os seus discípulos começaram a entender verdadeiramente a palavra e renunciaram tudo para estar com Jesus. Os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, que achavam que já tinha herdado a eternidade, que achavam que já sabiam tudo sobre o reino dos céus, eles o quê? Eles eram os primeiros e passaram a ser os últimos, porque eles não acreditaram em Jesus. Eles não largaram tudo para seguir Jesus. Eles não largaram tudo para poder aprender sobre o reino dos céus através de Jesus. Então, muitos que são primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: muitos primeiros que estão sendo chamados e não renuncia a sua vida, não renuncia a sua família, a sua riqueza, para me seguir, serão os últimos a entrar no céu. E muitos dos últimos que estão sendo chamados, que estão renunciando a sua casa, a sua família, a sua parentela, deixando a sua riqueza para me seguir, esses serão os primeiros a entrar no céu. Fez sentido, gente, até aqui? Coloque para mim nos comentários se fez sentido. Coloque para mim nos comentários. Fez sentido até aqui, gente? Então, Jesus está falando o seguinte aqui, ó. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Os discípulos viraram para Jesus
e falou o seguinte: vocês que deixaram pai, mãe, tio, campo para me seguir, vocês vão sentar em tronos e vocês vão me ajudar a julgar essas 12 tribos. Ou seja, e todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais. Ou seja, eles não perderam aquilo que eles tinham aqui por ter deixado Jesus, porque eles vão receber 100 vezes mais aonde? Na eternidade, na vida eterna. Eles entenderam que Jesus, a passagem de Jesus ali, era mais importante do que eles tinham ali naquele momento, do que sua família, sua riqueza, seu campo, seu trabalho. Então eles passaram ao quê? A andar com Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador do mundo. Por quê? Jesus era mais importante. Ali os discípulos tiveram mais entendimento do que os próprios fariseus, do que os próprios mestres da lei, do que os próprios sacerdotes, para seguir Jesus. Então eles foram o quê? Os primeiros. Eles foram os últimos a ser chamados e os primeiros a entrar no céu. Então eles receberão 100 vezes mais a vida eterna e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Priscila, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, qual que é as mensagens contidas aqui dentro desse devocional de hoje? É a seguinte: não se prenda nas riquezas desse mundo. Não fique buscando, correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas incansavelmente dentro desse mundo aqui, colocando a sua vida, colocando a sua expectativa. Lucas, faça um bom dia, seja bem-vindo. Colocando a sua riqueza, colocando as suas expectativas nas coisas desse mundo. Por quê? A sua maior riqueza, a vida eterna, você vai ter com Jesus na eternidade. A sua maior riqueza, o seu maior tesouro está com Jesus e não nas coisas desse mundo. Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros, porque a partir do momento que Jesus chega na sua vida, se você não renuncia o que você tem para renunciar para seguir Jesus, você será um dos últimos a entrar no céu, mas que você possa ser o primeiro a ser chamado. Jesus falou o seguinte: aquele que não largar mãe, filho, pai, tio, campo, ele não será digno de ser o meu seguidor, ele não herderá a vida eterna, porque para seguir Jesus você precisa renunciar. Jesus abençoe sua semana e de todos presentes. Glória a Deus, aleluia. Lucas, você também igualmente, em nome de Jesus. Mãe falou o seguinte: até Abraão ia sacrificar o seu próprio filho para obedecer a Deus. Glória a Deus, mãe, por sua mensagem. Olha para você ver. Abraão, ele tinha recebido o quê? Uma promessa. Abraão, você vai ser pai de nações. E Abraão teve o quê? O seu filho Isaque. Através de Isaque, Abraão seria o quê? Pai de nações. Chegou o momento que Deus colocou o quê? Abraão à prova. Abraão, leva o seu filho, você vai sacrificar ele para mim no monte. E Abraão fez o quê? Obedeceu a Deus. Deus ali fez o quê? Uma provação com Abraão para saber se ainda o coração de Abraão estava em Deus. Ou se Abraão estava com o coração aonde? Na promessa. Então, naquele momento que Abraão viu que Deus pediu o seu próprio filho, Abraão já tinha o quê? A plena convicção, a plena confiança, já tinha colocado Deus em primeiro lugar. Por quê? Ele pegou seu filho, pegou as lenhas e começou a subir no monte para sacrificar o seu próprio filho. E o seu próprio filho virou para Abraão e falou o seguinte: pai, a lenha está aqui, nós estamos subindo, mas cadê o cordeiro? E o que Abraão vira para o seu filho e fala? Deus proverá o cordeiro. Ali Abraão já tinha plena confiança de que Deus iria prover o sacrifício naquele momento. Se Deus prometeu que ele seria pai de nações, Abraão já sabia que Deus já iria colocar um cordeiro ali para ser sacrificado. Ou seja, confiança em Deus, expectativa em Deus, colocou Deus em primeiro lugar. Então nós, assim como Abraão, assim como os discípulos, precisamos colocar a confiança, a expectativa, a nossa vida, o nosso coração em Jesus, é onde está o nosso tesouro. Amém, gente? Então, qual que é o nosso plano de ação dentro do nosso devocional de hoje? É o seguinte: jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. 4 elementos onde que você vai estar colocando o seu coração em Jesus. Messias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Esses 4 elementos, gente, toda vez que você acorda, toda vez que você faz o seu devocional, toda vez que você, a partir do momento, abre o seu olho e fala: bom dia, Espírito Santo, seja muito bem-vindo no meu dia de hoje. A ti eu te entrego o meu dia, a ti eu te entrego os meus... Gente, fugiu. A ti eu te entrego os meus processos no dia de hoje.
A tia eu te entrego tudo que eu vou fazer, coloca para mim as instruções, fala tudo que eu preciso fazer, te entrego o meu trabalho, o meu caminho. Quando você faz a sua oração, a partir do momento que você abre o seu olho, você já está confiando de que Deus já tem tudo preparado para você. Então coloque o que? Devocional, leitura da Bíblia, faz a sua oração sem cessar. A partir do momento que você abre o olho, aí você está colocando a sua confiança em Deus e Ele vai preparar o seu dia, o seu caminho durante a sua oração. Louvor é você entregar a sua adoração, é você abrir o céu, é você edificar sua mente, é você quebrar cadeias através do louvor. Na leitura da Bíblia, a gente já está fazendo o nosso devocional. É importante que você faça o seu devocional individual para você criar o hábito de ler a leitura, para você criar o hábito de fazer a meditação sozinho, para Deus ministrar em você individual. E quando você junta com mais uma pessoa, ali também Deus está, porque na Bíblia diz o seguinte: quando 1, 2 ou mais se reunir em meu nome, ali eu estarei. Deus quer que a gente esteja em unidade, em comunhão, em um só corpo. Nós somos a igreja de Jesus. Então faça o seu devocional individual, mas também esteja aqui comigo todos os dias, 7 da manhã, para a gente dividir as experiências, as mensagens, assim como vocês têm participado aqui na live todos os dias. Qual que é o nosso segundo plano de ação? O que você precisa deixar para trás para você seguir Jesus? Pergunta do dia de hoje. Aquele jovem rico, ele estava cumprindo todos os mandamentos. Ele falou para Jesus o seguinte: isso eu tenho feito. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso ele já tinha feito. Só que na hora de largar sua riqueza, ele ficou triste e não conseguiu seguir Jesus. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que você precisa deixar para trás para você seguir Jesus? Talvez você possa deixar para trás, às vezes não seja a riqueza, mas pode ser que você precise deixar para trás o quê? O orgulho. Talvez você precise deixar para trás a sua vaidade. Talvez você precise deixar para trás os bens materiais que talvez vocês são apegados ali, vocês não conseguem deixar Jesus. Lugares que vocês frequentam, que vocês precisam deixar para trás para você seguir Jesus. Então faça uma reflexão durante o seu dia e se pergunte: o que eu preciso deixar para trás, que às vezes eu estou colocando na frente de Jesus? O que eu preciso deixar para trás para que eu possa seguir inteiramente Jesus e eu possa herdar a vida eterna? Que o meu tesouro vai estar lá em cima. Onde que está a minha expectativa aqui? Onde que eu estou colocando as minhas expectativas aqui na terra? Será que eu estou colocando a minha expectativa mais aqui na minha família do que em Jesus? Será que eu estou colocando a minha expectativa mais aqui no meu marido, na minha esposa do que em Jesus? Se Jesus não for o centro de todas as coisas, vigia, hein, gente? Vigia. Jesus tem que estar no centro de todas as coisas. Então, o que você precisa deixar para trás? O que você precisa renunciar e colocar Jesus no centro de todas as coisas? Terceiro plano de ação é o seguinte: você vai entrar no link que está lá na minha bio, ou então vou deixar lá nos meus stories, no grupo do Telegram. Por quê? Amanhã, dia 27, às 19 horas da noite, vai acontecer a nossa Masterclass Identidade Espiritual, 100% gratuita, online pelo Zoom. Você só vai precisar baixar o Zoom no seu celular. Você vai receber um link de acesso para você estar dentro dessa sala do Zoom, para a gente fazer a nossa Masterclass. Então, o que eu vou falar dentro dessa Masterclass? Identidade espiritual. Pessoas da sua idade, de 0 anos a 7 anos de idade, passaram pela sua vida, jogaram palavras negativas, jogaram palavras de maldição. Às vezes você passou por um trauma e isso, no momento que você vai fazer algo novo, isso manifesta na vida de vocês e vocês travam no momento que vocês precisam fazer algo novo na vida de vocês. Isso impede de você viver o novo de Deus. Então, dentro dessa Masterclass, eu vou mostrar para vocês quais são essas palavras, como isso acontece, como que você destrona essas palavras, como você rejeita essa palavra, como você vai ativar a sua identidade, como você vai tirar essas palavras negativas da sua mente, quando elas vierem na sua mente, como você vai fazer. Então a gente vai falar sobre identidade espiritual, ativar a sua identidade espiritual dentro dessa nossa Masterclass. Só que para isso você precisa entrar dentro do link que está lá nos meus stories ou que está lá na minha bio, para você poder participar 100% gratuito.
tanto entrar no grupo quanto na Masterclass, vai ser às 19 horas. Então entra lá que eu vou dar mais informações. Dentro desse grupo você também vai crescer, porque lá eu mando e-books, vídeos, coloco lá tudo para você crescer espiritualmente. Não tem nada a ver com religião. Você pode ser de qualquer religião e pode entrar lá dentro do grupo, porque eu não falo de religião, eu falo de Jesus, eu falo de identidade espiritual, eu falo sobre a Bíblia, Evangelho purinho, Bíblia purinho. Amém? Eu já estou no grupo do Telegram. Isso aí, Matias, isso aí. Então amanhã, compartilhe essa live, gente, com 3 pessoas, com 7 pessoas, para que as pessoas possam assistir essa live e também possam participar dessa Masterclass amanhã às 19 horas. Faça um bom dia, faça o plano de ação, que Deus abençoe o dia de vocês grandemente e até amanhã às 7h07 da manhã. Plano de ação, lê capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha e Jesus prediz novamente a sua ressurreição. Lê esses 2 subtítulos, faça o seu devocional individual, anota no caderno, traz aqui amanhã para vocês participarem aqui comigo, para vocês colocarem as mensagens de vocês, para vocês também me ajudarem, para vocês também me ensinarem de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministra no coração de vocês. Amém? Então faça o plano de ação, leia o capítulo 20, traga aqui amanhã, eu espero vocês e até amanhã às 7h07 da manhã. Deus abençoe o dia de vocês.